Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Finalmente chegamos ao segundo trimestre de 2023. E esse próximo trimestre promete, viu, irmãos? Nós vamos falar aí dos relacionamentos em família. Meu amado, tem muita coisa boa, muita coisa para nós colocarmos em prática, para nós fazermos uma avaliação da forma como estamos conduzindo a nossa família. Nós vamos aprender com os erros, com os acertos daqueles que vieram antes de nós. E o tema desse segundo trimestre de 2023 é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Olha que tema maravilhoso. Superando os desafios e problemas com os exemplos da palavra de Deus. A Bíblia é um manual da vida do crente, tá bom, meu amado? Tem inúmeras referências e exemplos a serem observados. Só erra quem quer ou quem não consegue aprender com o erro dos outros. E nesta primeira aula, meu amado, desse primeiro trimestre, desse segundo trimestre, o tema é quando a família age por conta própria. A leitura bíblica encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 2, verso de 1 ao 3, e depois no capítulo 16, verso de 1 ao 5. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos, que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou mais menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Bem, meu querido irmão, minha querida irmã, olha que coisa. Abraão, meu amado, quando Deus se apresentou a ele já era um homem bem-sucedido, um empresário de sucesso na terra onde ele vivia. Mas, de certa forma, podemos compreender que ele era um homem frustrado porque ele não tinha filhos. Foi dentro desse contexto que o Senhor se apresentou a ele e prometeu fazer dele uma poderosa nação. Uma promessa maravilhosa da parte de Deus. Porém, com o decorrer dos anos, mais de 10 anos que ele estava ali peregrinando na terra que Deus havia prometido, sua esposa, no momento de fraqueza, no momento talvez de não suportar mais aquela espera, decidiu acelerar o processo e para isso ela deu a Abraão a sua serva. Ela não sabia que começaria ali os conflitos que iriam abalar a sua relação com seu marido.
Meu amado, a partir daqueles conflitos, a paz fugiu daquele lar, havia contenda, briga, e a briga continua até hoje entre árabes e judeus, porque ambos são filhos de Abraão. Então nós vamos falar sobre o perigo da precipitação, de tomar decisões sem antes consultar a Deus. É sobre isso e um pouco mais que nós iremos falar nesta primeira lição. O encontro de Deus com Abrão. Abraão era um homem destacado de sucesso do seu tempo, porém frustrado por não ter filhos. Seu contexto cultural permitia ele ter várias mulheres, mas ele decidiu ser fiel à sua esposa, ainda que fosse estéril. O Senhor apareceu a ele e lhe prometeu uma descendência próspera que mudaria o futuro do mundo. Você já parou para pensar a promessa que Deus fez a Abraão, meu amado? A promessa que Deus fez para ele, irmãos, era uma promessa tão grande. Falei, olha, eu te engrandecerei, tornarei o teu nome conhecido e em ti, através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Deus não falou tudo com ele o que Deus iria fazer, porque de Abraão viria o próprio Filho de Deus, a descendência de Jesus passaria pela semente de Abraão. Então, Abraão, quando Deus o chamou, irmãos, ele era um homem bem-sucedido. Ele tinha gado, ele tinha servo, tinha ovelha, houve até briga entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló, porque a terra era pequena demais para a riqueza que estes possuíam. E se falarmos dentro do contexto cultural que Abraão estava inserido, pelos costumes daquela região e daquela época, um homem, ele poderia casar-se com uma mulher se esta não lhe gerasse filhos, ele poderia casar-se ou com outras, como foi o caso do pai de Samuel, Eucana, que casou com Ana e depois arrumou Penina. Então, ali ele poderia ter uma outra esposa dentro dos costumes daquela lei. Porém, ele decidiu que ele seria fiel àquela mulher, que ele não a trocaria por outro. Tamanho o amor, a dedicação e a fidelidade de Abraão para com a sua esposa. E podemos destacar, meu amado, que esta fidelidade dele para com a sua esposa foi que chamou a atenção de Deus. Então, o encontro de Deus com Abraão, Deus encontrou com um homem muito próspero, porém frustrado. Nos faz lembrar Naamã, que era o comandante do exército assírio, da Síria, na verdade, o Naamã, porém ele era leproso. Tanta honra para um homem leproso. Então nós vemos aqui que ter dinheiro não é tudo. Alguém precisa de muito mais do que dinheiro para ser feliz. A dúvida diante da espera. A verdadeira fé não é a total ausência de medos ou dúvidas. Na verdade, ela nos capacita a superar todos os obstáculos. Abraão teve a coragem de desabafar com Deus, de falar o que pensava e o que sentia em seu coração. Ao que parece, o Senhor se agradou da sua sinceridade, pois logo após esta aliança foi renovada. Quando Abraão, meu amado, ele começou a peregrinar por aquelas terras, imagina, Deus disse, falou, olha, sai da tua terra, vai para uma terra distante, abandona sua parentela, e eu vou tornar você uma grande nação. Meu irmão, ele foi com toda alegria, porque Deus mexeu lá na frustração dele de não ter filhos. Ele abandonou tudo para obedecer à voz de Deus. E os anos se passaram, e a promessa parecia não se cumprir. Certa feita, Abraão falou, Senhor, o que o Senhor há de me dar? O Senhor não me deu filhos. Meu irmão, ele desabafou, Senhor, eu vim aqui por conta da tua promessa. Eu vim aqui por conta do que o Senhor falou comigo, eu larguei tudo. Eu abandonei tudo, eu estou vivendo em tendas, enquanto lá eu vivia em palácios. E agora, o Senhor não me dá filhos.
e todos os meus bens, todas as propriedades que eu possuo, vai ficar com o meu servo, um damasceno, ou seja, que era de Damasco. Ele desabafou com Deus, irmãos. Ele falou, olha que situação que o Senhor me colocou. Ele teve a coragem de abrir o coração, de falar o que ele pensava e o que ele sentia naquele momento. Porque até ao que parece, irmãos, nós entendemos ali que Deus não se sentiu ofendido, Deus não mandou um raio para matar Abraão, para fulminar. Por que tu está duvidando? Tu tá achando que eu sou homem? Não, meus irmãos. Deus, ele se agradou da sinceridade de Abraão. Ele era autêntico, ele falou. E Deus compreendeu o porquê da lamentação de Abraão. Talvez ele e Sara, a princípio, imaginaram que a promessa seria a curto prazo. Mas a promessa de Deus para ele seria a longo prazo, tá bem? Toda promessa de Deus, irmão, as promessas de Deus, elas podem ser em curto prazo, médio prazo e longo prazo. Agora, eu posso te afirmar, quanto mais Deus demora, maior é a sua glória. Espera no Senhor e confia nele, que ele vai mudar a tua sorte no nome de Jesus. Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Deveríamos aprender mais com a psicologia de Deus. Abraão precisava de encorajamento. O Senhor percebeu que sua alma e sua fé precisavam ser tratadas. Como um pai amoroso, Deus o tomou nos braços, disse-lhe palavras que curaram-lhe a alma. A seguir, Abraão sentiu-se renovado e pronto para prosseguir adiante. E você aí pensando que a gente não pode questionar a Deus, a gente não pode perguntar, a gente não pode desabafar com Deus. Nós deveríamos aprender mais acerca da psicologia de Deus. Sabe por quê? Abraão, ele precisava de uma palavra de ânimo, de encorajamento. Ele estava assim, não tinha dúvida quanto a Deus. Ele estava decepcionado, se sentindo frustrado, porque a promessa não se cumpria. Já se haviam passado quase 10 anos, amado. Não é fácil. Então, o que Deus faz? Deus percebeu que a alma dele e a sua fé precisavam ser tratados. Então, Deus falou, Abraão, sai para fora. Tem hora, irmãos, que a gente tem que sair do nosso quarto, dentro da nossa redoma, dentro do nosso mundinho e ampliar a nossa visão. Deus falou, Abraão, sai da tua tenda, vai para o lado de fora, olha para as estrelas do céu, vê se você pode contar essas estrelas. Pois bem, assim será a tua descendência, será tão grande, mas tão grande, que não será possível contar, tá bem, meu amado? Então, o que Deus fez ali? Deus tratou a alma de Abraão. Deus mexeu com o seu emocional. Meu irmão, tem momento que a gente está triste, que a gente está batido, está deprimido, a gente está desacreditado, desmotivado, cansado. Aí nós precisamos de nos colocar diante de Deus, abrir o coração, derramar a nossa alma e falar tudo aquilo que nós precisamos falar. E de forma alguma Deus vai se sentir ofendido. Ao que tudo indica, Deus se agradou da sinceridade de Abraão, porque logo a seguir Deus renovou a aliança com Abraão. Precisamos realmente aprender mais com a psicologia de Deus. Interferência no plano de Deus. Aqui nós vamos ver, meu amado, que Deus fez a promessa para Abraão. Agora, Deus o mostrou que ele chegaria lá no topo do monte. Abraão, tá vendo lá aquele monte bem alto? É o monte da promessa, lá eu estou vendo você, com seu filho, todo alegre, depois você vai ter neto, e virão bisnetos, tataranetos. Mas Deus não mostrou para ele os vales que ele iria passar. Então nós vemos ali que, de certa forma, eles tentaram interferir no plano de Deus e dar uma ajudinha para Deus. Só que Deus nunca é pego de surpresa, tá bem? Ele anuncia o fim antes do começo. A
tentativa de Sarai em ajudar a Deus. A atitude de Sara, embora parecesse altruísta, externava sua frustração quanto ao tempo até ali esperado e revelava sua ausência de maturidade na fé. Não levar em consideração seu emocional e as suas razões é um erro maior ainda. Ela estava com a idade avançada e se sentia inútil quanto a realizar o sonho do seu marido. Aí é fácil a gente olhar para a história, condenar e julgar Sara. Ela fraquejou na fé, não teve fé suficiente, meu irmão. Já havia passado 10 anos. Então nós entendemos aqui que a atitude de Sara, irmãos, aparece assim uma atitude altruísta. Ela pegou a serva dela, entregou para Abraão e falou, olha, tenha filhos com ela, porque dentro da cultura daquela época, aquele filho seria registrado como da Sara, e não como de Agar, tá certo, querido? Então, ela foi uma atitude altruísta, porque afinal de contas, aquele era o marido dela. Era um homem que ela amava, era um homem que a respeitava, é um homem que poderia ter várias mulheres e nunca se atreveu a sonhar deitar-se com outra mulher. Então, a atitude dela lembra também, parece um pouco com o altruísmo. Mas o que estava por trás daquele gesto de Sara? Ali nós vemos um sentimento de frustração quanto até o tempo que ela havia esperado. 10 anos, irmãos, ela esperando. 10 anos aguardando. 120 meses aguardando que o ciclo menstrual se encerrasse. E não encerrava. E já havia passado o período da sua fertilidade. Como é que você se sentiria? Então, aquela atitude dela revelava um misto de frustração e ausência de maturidade na fé. Ela andou com o pai da fé, mas ela não agiu como a mãe da fé ou teve o seu momento de fraqueza. Então, se a gente não levar em consideração o estado emocional de Sara, o estado que ela estava vivendo, idade avançada, e o peso de sentir a frustração, a amargura de não poder realizar o sonho do homem que ela amava. Imagina Abraão com aqueles monte de servos, nascidos na sua casa. Cada pai pegando o filho, apresentando a Deus, correndo, brincando com o filho após um dia de trabalho. E Abraão vendo os olhos brilhando e nada daquilo acontecer. Vai acumulando isso durante anos e anos. Aí você vai conseguir entender o dilema de Sara. Eu não estou justificando a atitude dela. Estou trazendo um pouco do contexto do que ela viveu para que nós não façamos aquele julgamento ferrenho, não levando em consideração o emocional. Tá bem, meu amado? Como Jesus diz, o espírito é forte, mas a carne, ela é fraca. Tá bom, meu amado? Vamos prosseguir adiante. Os dois vacilam na fé. Na relação conjugal, se um não está bem, o outro deve ajudar-lhe. Em se tratando de Abraão e Sara, Abraão falhou em ajudar sua esposa naquele momento de crise na fé. Sara falou que não devia. Ele, por sua vez, deveria persuadi-la e até mesmo tê-la repreendido. Não querer contrariar o cônjuge hoje pode gerar sérias crises na relação no dia de amanhã. É a pura verdade, irmão. Os dois vacilaram na fé. O que faltou ali? Eu penso que talvez Abraão compreendeu que ela estivesse errado. Mas convivendo com ela, vamos tentar viver o clima, o ambiente. Ela amargurada, frustrada, talvez deprimida, largou tudo, morando em palácios, morando em casa, para morar em tenda. Então, meu amado, não era fácil a situação dela. Não era fácil a situação dela ver aquelas mulheres engravidando, aquelas mulheres dando à luz, aquelas mulheres amamentando. A Sara sofreu demais, irmãos, o emocional dela. Então, naquele momento, nós observamos ali que um casal, meu amado, como a Bíblia fala, melhor andar dois do que um, porque se um cair, um levanta o outro. Se um esfriar, um aquece o outro. Então, na relação, é uma relação de interação.
de interdependência. O marido depende da mulher, a mulher depende do marido. E naquele momento, Sara estava debilitada emocionalmente, debilitada também na fé, estava passando por um momento de crise na fé, semelhante a Pedro, que num momento fala que Jesus é o Senhor, e no outro momento, Jesus repreende o Satanás na vida de Pedro. Ela falou que não devia. Assim como Pedro também falou que não devia. Só que no caso de Pedro, Jesus repreendeu severamente. No caso de Abraão, irmãos, aí, pela lógica, fora das emoções, fora do contexto, não, ele errou, deveria ter repreendido a mulher, ele deveria ter puxado a orelha dela, estava amarrado, Sara, em nome de Jesus, esse negócio não é de Deus não, isso é o diabo que está falando na tua boca, irmão. Mas na prática, nas emoções, dentro do contexto, anos aguardando, vendo aquela mulher chorando, meu amado, ele deveria tê-la persuadido. E até mesmo, pela lógica, olhando fora do contexto, ele deveria ter repreendido. Então nós vemos ali que não querer contrariar o cônjuge hoje pode gerar sérias crises na relação no dia de amanhã. A mulher não pode aceitar tudo, fazer todos os gostos do homem, todos os seus caprichos. O homem não pode fazer todos os caprichos da mulher. Imagina aquela mulher que não tem temor, descontrole financeiro e pega o cartão de crédito e gasta desembolado. Ele não pode dar o cartão na mão dela. Ou então é um marido que gasta muito além do que pode e não tem controle sobre as finanças. Então, na relação, no casamento, tem que ter juízo. Falar, não, vamos parar por aqui, igual a Abigail. Abigail, quando viu a atitude de Nabal, ela falou, você é filho de Belial, você não tem juízo, eu vou lá resolver, remediar esta situação, tá certo, querido? A gente não pode consentir com tudo e acatar tudo, não. Quem lembra de Safira, querendo agradar o marido, não contrariar o cônjuge, acabou tendo o mesmo destino que ele. Então, Abigail falou, vou fazer isso não, vou lá encontrar com Davi. Então, meu amado, no casamento, às vezes a gente vai deixar o um ou outro contrariado. A gente não vai poder atender todos os seus desejos, porque existem desejos lícitos e existem caprichos, tá bem, meu amado? No caso de Abraão, de certa forma, ele falhou mesmo em não ter exortado a irmã Sara, porque ela estava tendo uma crise emocional, uma crise na fé. No caso de Abraão, quando ele teve uma crise na fé, ele fez o quê? Desabafou com Deus. E no caso de Sara, quando ela teve a crise na fé, ele deveria trazer para ela palavras de incentivo, palavras de apoio. Talvez ele já tenha feito isso tantas outras vezes. E aquele foi o momento que ele fraquejou, então ambos vacilaram na fé. O problema da precipitação. As escolhas precipitadas não exigem muito tempo e reflexão na tomada de decisões, mas suas consequências durarão muito tempo. Josué, em sua precipitação, fez com que Deus ficasse de fora das suas decisões. Ele não orou, não jejuou e nem consultou a Deus. O resultado foi a morte e sofrimento para muitas famílias de Israel. Esse é o problema da precipitação. O que é a precipitação? É você querer fazer de forma rápida, tomar decisões sem analisar o contexto, sem analisar quais poderão ser as consequências. O problema das decisões precipitadas é que você sabe a decisão que você está tomando agora, mas você não consegue, pelo menos você não tirou tempo para vislumbrar as consequências futuras. Então, as escolhas de Sara as decisões de Sara foram baseadas na sua precipitação. Irmão Mauro, mas ela esperou 10 anos. Ela estava amargurada, triste, abatida. Bem, mas o nível de comunhão deles com Deus, irmãos, de Abraão, não era de um homem comum. Uma coisa era os servos de Abraão, outra coisa era Abraão e Sara. Tá certo, querido? Então, ela se precipitou, embora ela guardou 10 anos. 10 anos depois que ela foi vacilar. E ela aguentou e esperou. Então, nós temos que ponderar isso aqui. Aí eu vejo no caso, por exemplo, de Josué.
Josué, quando foi fazer a guerra com a cidade aí, ele não orou, não jejuou, não consultou a Deus, ele não fez o mesmo procedimento que ele teve quando foi invadir Jericó. Ele falhou ali, ele tomou decisão precipitada também quando fez aliança com aquele povo desconhecido, mas em se tratando daquela cidade de Ai, havia ali um anátema, ele devia ter consultado a Deus, para Deus falar com ele, ele mandou 3.000 homens do exército aproximadamente, meu amado. Ali morreram 36 e saíram correndo e fugindo. Então, meu amado, o resultado foi a morte e a destruição, sofrimento de muitas famílias. Muitos filhos ficaram sem os pais, muitas esposas ficaram sem os maridos, muitas mães perderam seus filhos, muitos pais sequer puderam enterrar os seus filhos. Então, as decisões precipitadas, elas não exigem tempo na tomada de decisões. Porém, as consequências e os efeitos podem durar por toda a vida ou até depois da vida, como é o caso de Abraão aí com os árabes e os judeus. As consequências de uma decisão precipitada. Aqui nós falamos da decisão de Sara. Agora, quais seriam as consequências? Teriam consequências em 3 dimensões de tempo. Consequências a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Olha que situação. 3 dimensões de tempo foram as consequências na vida desse casal. É sobre isso que nós vamos falar nesse tópico. O conflito na família de Abraão. Quando Deus nos proíbe alguma coisa hoje, é porque Ele deseja nos poupar de sofrimentos futuros. Abraão e Sara passaram a vivenciar conflitos no lar. Não havia muito o que se fazer. A nova condição exigia deles sérias mudanças, pois o paraíso no lar já não existia mais. Olha que situação que esse casal foi cair. Justamente o casal que foi escolhido por Deus para abençoar todas as demais famílias da terra, que seria o casal referencial. Agora, meu amado, aquele casal, eles decidiram quebrar o mandamento de Deus, quebrar a palavra e a direção dada por Deus. E o que eu observo é o seguinte, quando Abraão teve um momento de dúvida, o que Deus falou com ele? Não, Abraão, não será o Damasceno, não. Será de você mesmo. Você não foi fiel à sua esposa até aqui? Você não poderia ter tido várias outras mulheres? Pois bem, eu vou honrar a tua fidelidade com a tua esposa. Será teu descendente. E no momento de fraqueza, ele acabou cedendo. Então, o que acontece, irmãos? Quando Deus nos proíbe alguma coisa hoje, é porque Ele deseja nos poupar de sofrimentos no dia de amanhã. No caso de Sara, irmãos, ela se precipitou, entregou o marido. Pela cultura da época, aquilo era aceito. Agora eu vou cair naquela palavra de Paulo, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas, porque eu sou guiado pelo Espírito. No caso de Abraão e Sara, ambos sabiam que a promessa passava por eles, e não por terceiros, porque se fosse para ter terceiros, Abraão já teria tido mulheres lá e teria tido filhos com elas. Então, Abraão e Sara passaram, depois daquela decisão, viver conflitos, ela amargurada, desabafando, olha o que a tua serva fez, julgue eu, Senhor, entre mim e ti. Meu irmão, começou a ter bate-boca, desentendimento, confusão, e era um ambiente de paz. A nova condição deles exigia mudanças, porque não havia mais como fazer um aborto, não havia como matar Agar, ou seja, um abismo chama o outro abismo. Eles teriam que se adaptar à nova realidade, a curto prazo. Foi um desprezo da parte de Agar, a curto prazo. Ela começou a desprezar. Sara, se ela tinha, então, se sentia frustrada, agora imagina a outra esfregando a cara dela, olha aqui, ó, eu tenho, você não tem. Você tem a promessa de Deus, né? E eu tenho aqui o fruto do teu marido aqui na minha barriga. Ela se sentiu igual a Sara. Ela se sentiu semelhante a Sara e superior a Sara. Aí ela ficou altiva e arrogante. Então, o paraíso, que era o lar deles, meu irmão,
se tornou um inferno, já não existia mais aquela harmonia na família, que seria a família que abençoaria todas as famílias da terra. Então, meu amado, cuidado com o que você deseja. Às vezes, é melhor você estar numa casa onde tem paz. Você não tem tudo que você deseja. Mas, de repente, algo que você acha que você não precisa, você precisa para ser feliz, quando você alcança aquilo, você perde a sua paz, você perde a comunhão na família. Isso me faz lembrar Ló. Ló, ele até então tinha paz, harmonia com a esposa e com as filhas, tá certo, querido? Mas quando ele vai lá para Sodoma e Gomorra, ele perde a família, perde a paz, as filhas perdem a vergonha na cara, embriaga e faz o pai ter relações com elas. Então, meu amado, cuidado. Às vezes não está tudo do jeito que você idealizou e sonhou. Mas cuidado com as suas frustrações. Saiba colocar isso diante de Deus. Paulo, quando ele se sentia frustrado por Deus não atender ele 3 vezes, e Deus falou com ele, falou, pronto, acabou, viu, Deus? Eu aprendi agora a me alegrar nas minhas fraquezas, porque quando é que eu estou fraco, é que eu estou forte mesmo. Eu posso viver sem a cura. Meu irmão, cuidado com aquilo que você insiste, persiste. Isto pode roubar a sua paz no dia de amanhã. Deus está te proibindo alguma coisa, não está te concedendo agora, é porque Ele sabe que isto, quem sabe, pode lhe causar muito sofrimento. A fraqueza de Abraão. É preciso muito temor ao se abordar os fracassos dos homens de Deus, pois, por vezes, desconhecemos qual tenha sido a condição emocional e a espiritual na quais eles se encontravam. Às vezes, diante de uma crise, um casal pode agir movido pela emoção e pela razão, e só depois se darem conta do mal que trouxeram para si. Abraão, ele fraquejou também, né, irmão? Como já falei, ele deveria ter repreendido a mulher, ele deveria tê-la exortado, mas dentro do contexto que ele viveu, dentro das circunstâncias que ele viveu, meu amado, eu tenho muito temor quando eu vou falar do pecado de Davi, eu tenho muito temor quando eu vou falar da fraqueza de Abraão, porque eles foram homens muito melhores que eu, irmão, muito, mas muito melhor. Eu não estou nem no chinelo de Abraão, tá certo, querido? Então eu preciso muito temor quando a gente vai abordar os fracassos desses homens, porque nem sempre a gente leva em consideração o contexto emocional e a condição espiritual na qual esses homens se encontravam. No momento que Abraão estava debilitado, Deus renovou a fé dele. Mas agora Sara estava debilitada e Abraão também estava debilitado. Então, meu amado, às vezes diante de uma crise, o marido e a mulher, eles podem tomar decisões baseadas na emoção. Por exemplo, um homem, na hora da raiva, ele profere uma palavra que magoa o coração da esposa. Ele vai relembrar de coisas lá do passado dela, ou ela vai relembrar de coisas lá no passado. Então, no momento de crise, no momento talvez de um desentendimento, no calor das emoções, a melhor coisa, irmãos, é colocar os pés no chão, esperar a raiva passar, porque a gente, se falar naquela hora, a gente está movido pela ira, pelo orgulho ferido, e o desejo é revidar. E nesse desentendimento, nesse momento de fraqueza, pode surgir uma palavra proferida que vai ferir a alma da sua mulher, da sua esposa por toda a vida. Vai sair dali uma palavra proferida que vai ferir o coração do teu marido por toda a vida. Então não é somente bala que mata, não, ou faca. As palavras também matam. E só depois, quando passa a discussão e as emoções voltam ao normal, é que o casal vai se dar conta que eles trouxeram o mal e a maldição para dentro da sua casa, proferido pelos seus próprios lábios. Foi justamente o que aconteceu com Abraão e com Sara. Uma opinião equivocada acerca de Deus. Sara acreditava que o Senhor mudaria sua condição biológica quanto a não poder ter filho. Mas
Como isso não lhe sucedeu da forma que pensava, ela passou a ter uma opinião equivocada acerca de Deus. De certa forma, Abraão fracassou mesmo na missão de levar Sara a desenvolver uma comunhão pessoal com Deus. Algo parecido ocorreu com Adão e Eva. Meu amado, a opinião de Sara era o seguinte, duas opiniões em dois momentos distintos. Quando Deus se apresenta para Abraão e faz para ele promessas, Abraão vai falar. Com quem que Deus falou? Foi com Abraão, não foi com Sara. Ele vai e fala para Sara. E ela abraça a visão dele. Ela abraça a fé dele. Ela pega carona na fé de Abraão. E ela acreditou que o Deus que havia se apresentado para Abraão e que lhe fez promessas, de fato era poderoso para mudar a sua condição biológica. Na ocasião, Abraão tinha 75 e ela tinha 60 anos, 65 ou 60 anos. A diferença deles, eu acho que é de 15 anos ou 20 anos, mas é por volta disso. Ela já não era mais nenhuma moça, mocinha nova, mulher nova, ela já era nos nossos padrões de hoje, seria uma coroa, tá certo? E ele 75 anos, ela talvez com 60. Acho que é isso mesmo, 60 anos de idade. E ela acreditou que Deus era poderoso para mudar aquela condição. Ela talvez já encerrou o ciclo menstrual, ela já não ovulava mais, somente um milagre poderia acontecer. E ela abraçou. Durante 10 anos, irmãos, ela aguardou. Durante 10 anos ela esperou. Mas nós precisamos compreender com quem Deus havia falado era com Abraão. Quando Deus pediu para sacrificar Isaac, com quem que Deus fala? Com Abraão e não com Sara. Então, nós vamos ver que desta forma, Abraão, ele pecou. Ele falhou no sentido de não levar a sua mulher a desenvolver uma relação de comunhão com Deus. É o que acontece muitas vezes com muitos obreiros, onde o pastor é um grande homem de Deus, e a mulher talvez não tenha aquela mesma visão do ministério. Há casos em que o marido sofre porque ele tem uma visão de Deus, ele é mais empenhado e dedicado, e a mulher não tem nenhuma visão de Deus. Então é um peso muito grande. Eu conheço amigos meus que têm uma chamada ministerial e a mulher não. Estão pagando um alto preço, tá certo, querido? No caso de Abraão, ele era o pai da fé. Ele era o amigo de Deus, mas infelizmente Sara, ela não comungava do mesmo nível de fé e de espiritualidade de Abraão. E o que nós vemos nisso muito parecido com o que aconteceu com Adão e Eva, porque Deus falou para Adão para não comer do fruto, e Eva estava só. Eva, ela não havia desenvolvido o mesmo nível de relacionamento, embora Deus se apresentava para ambos. Então, era Abraão que deveria cuidar de Sara, assim como Adão deveria cuidar de Eva, tá certo, querido? Mas há muitas coisas que nós precisamos levar em consideração. A opinião de Sara em relação a Deus, ela era uma opinião equivocada. Olha, Deus não abriu a minha amada, Deus não me deu filho, é por causa de Deus que eu estou sofrendo, é por causa de Deus que eu estou deprimida, é por causa de Deus. Irmão, ela passou até distorceu a opinião acerca de Deus, tá certo, querido? Então, ela pagou um alto preço. Esse casal pagou um alto preço. 3 dimensões de tempo. A curto prazo, afronta, humilhação, desentendimento. A médio prazo, Isaac, quando nasce, Ismael, ou esse filho de Agar, ele começa a perseguir, bater, destratar, e Sara despertou o quê? Os ciúmes, uma ira rival às mulheres e de Ismael. E ele fala, tira esse menino de perto de mim. Com meu filho ele não vai conviver. E Abraão teve que acatar. Então, um homem como Abraão, ele não conseguiu agradar as duas mulheres. É por isso, irmão, Deus deu uma mulher só, para a gente se esforçar para agradar essas ungidas, essa abençoada de Deus, irmão. E não é fácil agradar uma. Agora, agradar duas é certeza do fracasso, meu querido. Então, nós vemos que Abraão sofreu muito, ter que despedir Ismael com a mão na frente e outra atrás, irmãos, e acatar a decisão de Sara. Parecia até que no galinheiro ali, o galo velho Abraão tinha que baixar a crista
para as galinhas, a galinha que mandava ali no galinheiro. Parece que ele tinha perdido até a autoridade dele ali. Então, foi um preço muito grande que eles pagaram. E também teve efeitos, consequências a longo prazo, que é a briga milenar entre árabes e judeus. Os judeus, descendentes de Abraão, entendeu? E os árabes, descendentes de Ismael, sempre inimigos. E está aí hoje, os árabes e Israel lá, aquela guerra constante. Meu irmão, que Deus nos guarde e nos proteja. Encerramos aqui a nossa ministração de hoje. A minha oração, meu irmão, é que nesse trimestre o Espírito Santo ele venha abrir a sua mente, o seu entendimento, e tudo que for falado aqui, você coloque em prática no seu casamento, na criação dos seus filhos, porque eu preciso muito aplicar estes ensinos na minha família, tá bem? Deus abençoe seu casamento, Deus abençoe sua esposa, Deus abençoe os seus filhos, Deus lhe dê controle emocional para tomar decisões sábias após consultar a Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade de meditar na tua palavra e aprender com os desafios, com os acertos, com os erros, com as dificuldades enfrentadas por Abraão e pela Sara, meu Deus. Dá-nos sabedoria para, se necessário for, contrariar o nosso cônjuge quando fizer necessário, exortar e fazê-lo voltar à fé. Ensina-nos, ó Pai, a ter uma vida de comunhão na família, culto devocional com os filhos, com a esposa, levá-los, ó Pai, a ter essa experiência com o Senhor. Guarda-nos e protege-nos dos fracassos, meu Pai, que rondam o nosso casamento e o nosso lar. Pois assim te oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. No nome de Jesus, amém. Fique na paz, Deus te abençoe. E em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Em caso de arrebatamento, eu te encontro por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.